conseguimos! Que bom te Conseguimos! ver! Até parece que você está aqui pertinho! Olha, de coração eu estou em Alagoas, Nordeste, para mim é paixão. Ai, que maravilha! Tudo bom, Débora? Tudo bom, graças a Deus, e contigo? Acho que algum probleminha aqui de conexão que deu, né? Ah, isso acontece. Bom, E aí, Gília, tudo bem por aí também? tudo certinho, graças a Deus. Que bom falar com você. Vamos falar contigo também. Então, Gília, queria agradecer, né, imensamente pela sua disponibilidade em participar aqui com a gente nessa live, né? É uma honra poder estar recebendo uma pessoa assim com a sua experiência, com a sua formação, com a sua trajetória, além de tudo, super gente boa, que nem sempre a gente tem as duas coisas, né? Já contei para você um pouquinho do seu release, mas vou deixar para você falar para a gente um pouquinho quem que é a Gília e como foi sua trajetória no mundo da música. Olha, a Gília, em princípio, gosta muito de gente. Eu adoro pessoas, eu adoro conhecer o ser humano em todas as suas amplitudes. E a minha trajetória, aliás, sobre mim mesmo, eu sempre digo que quem quer me conhecer bem, ouça aquela música do Milton Nascimento, Caçador de Mim. A letra diz tudo sobre mim. A minha trajetória na música é assim, o meu instrumento de origem é piano. Eu estudava no Rio com a Daisy Luca, que era uma pianista fantástica, e estudei muito com ela, aproveitei alguns cursos de férias da PROAC, que era onde tinham vários cursos de férias de vários professores. Estudei muito tempo com ela. Depois, por motivos pessoais, eu parei 7 anos. Gília, só te interromper um pouquinho, o pessoal está pedindo para você abaixar um pouquinho o áudio, porque está com eco. Ah, melhorou assim? Melhorou, gente? Alô? Acho que sim. Ficou melhor? Aí você Acho que sim, né? É. Aí você estudou 7 anos. Ok, daí eu dei uma parada de 7 anos e de piano, de tudo, de música. Parei para fazer outras coisas. E aí, depois dos 7 anos, eu lá ainda no Rio de Janeiro, eu voltei a estudar, resolvi estudar cello, que é uma paixão total da minha vida. Aí eu comecei a estudar com o Iberê Gomes Grosso, que era um super violoncelista, que fazia música de câmara com a minha professora de piano, e um violinista, Alberto Jafé. E aí comecei a estudar com ele. Depois eu vim para Porto Alegre, continuei o estudo do cello com o Watson Clis, de São Paulo, o Zygmunt Kubala, maravilhoso cellista, e me deu vontade de estudar contrabaixo também. E aí fui estudar com Milton Maciada, de pai, e Milton Maciada, filho. Eram dois instrumentistas daqui da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Eu ia ao Rio constantemente para ter aula com esse Watson, principalmente, e aí comecei também em regência. E em 79, agora eu estou fazendo 41 anos de regência. Uau! E é uma delícia. E aí eu dava muita aula de cello, eu tocava em orquestra, tocava contrabaixo. E aí eu tomei uma posição de vida, resolvi parar e só fazer regência, porque já o tempo estava passando, né? Então eu comecei só a fazer estudo de regência e eu ia regularmente para o Rio, para a Federal do Rio de Janeiro, ter aula com o Roberto Ricardo Duarte, que é um maestro que eu considero muito, e com o compositor Cláudio Santoro. Eu tinha aulas constantemente lá. Que privilégio, né? E daí eu nunca mais parei com a regência, parei com tudo, porque tem que ter um foco. Nunca mais parei a regência, então eu comecei a procurar vários cursos fora daqui do Brasil, não por não termos professores excelentes aqui, mas por conhecimento mesmo, né?
E aí eu tive uns privilégios legais, assim, bons, de ter aulas com Leonard Bernstein, com Ozawa, com John Williams, aquele famoso das trilhas sonoras do ET. Né, Zília? E não, eu sempre considero assim, um privilégio muito grande. Eu não me glorifico, mas eu glorifico a oportunidade. Eu acho que o mais importante é reconhecer isso, né? Aí eu tive alguns prêmios de revelação pela Folha de São Paulo, alguns concursos, e teve um concurso que me marcou muito, isso faz parte da minha trajetória. Foi um concurso lá em Pendleton, nos Estados Unidos, que era para ser regente oficial de uma orquestra de coral de São Francisco, na Califórnia. Eu fiz o concurso, passei, empatei com um americano, uma coisa assim doida, né? Empatar logo com um americano. E aí eu fico muito feliz de falar que o voto de Minerva foi dado pelo Bernstein. A gente travou uma amizade muito legal, não foi por ele virar meu amigo, foi porque eu estudei, ele percebeu minhas potencialidades. Isso aí não é vergonha falar, né? Mas eu não assumi esse emprego, que era para um contrato bastante longo, bastante interessante. Acabei não assumindo, não quis me mudar. E também eu procurei estudar todos os fundamentos, né, de todos os instrumentos de sopro, de metal, tudo, e compõe uma orquestra com o Simon Hayton, em Los Angeles, porque eu, como regente, o que eu penso é que nós não podemos pedir para um instrumentista fazer aquilo que a gente não sabe como é que o instrumento funciona. Então eu procurei dar conhecimento para mim, e é isso. Uma trajetória bem boa, foi tarde, eu poderia ter começado logo com a regência, eu nunca imaginei que eu seria regente. Eu queria ser médica ou pilota de avião. Que massa! Então, uma coisa assim, os dois têm bastante a ver, né? A medicina é uma arte, piloto de avião vai às nuvens. Enfim, é isso aí. Tem mais coisa, mas é isso. Eu acho que a minha trajetória foi muito privilegiada por oportunidades bem bacana, e por pessoas que eu conheci. Em 1993, conta pra gente o que aconteceu. Ah, sim. E eu regi uma ópera, a Cavalaria Rusticana, aqui na PUC, do Rio Grande do Sul, né? E aí foi interessante, porque ainda no Brasil ainda não estava muito, assim, muitas mulheres regindo. Então, como eu fui a primeira mulher na América Latina a reger uma ópera. E aí eu tive vários prêmios, e a ONU me laureou por eu ter sido a primeira mulher a reger uma ópera. Felizmente, agora, já tem muitas mulheres na regência. Felizmente, eu acho maravilhoso que a gente possa estar à frente disso também. Mas na época não foi tão simples, não. Não era assim, estar à frente de uma orquestra em que normalmente a maioria é homem, mas a gente passou por tudo. Foi muito legal. E agora tem muita mulher nessa função. Eu fui colega, lá em Nova York, eu fui colega da Marilyn Alston, que até há pouco foi a regente titular da OSESP. E são coisas assim que foram acontecendo, eu tive oportunidades, então eu gostei quando reconheceram que eu fui a primeira a enfrentar uma ópera, que não é fácil. À vontade. Eu acho que é isso, da minha trajetória, não sei se e, Zília, como mais alguma coisa que eu tenha pulado. Você contando, assim, eu fico só imaginando, né? Como que foi, assim, o fato de ser uma mulher no meio de tantos homens, num feitio que até então era a maioria, né? Eram homens. Você sofreu, assim, algum tipo de
preconceitos, assim, por ser... Assim, porque, assim, às vezes a mulher ela é tida como mais fraquinha, né? Como que você passou por alguma coisa assim? Sim, eu sofri bastante, senti na pele. E foi um determinado evento, um concerto, que eu pensei, eu preciso ter muito mais conhecimento do que eu tenho, porque eu acho, como diz aquelas frases célebres, né, o conhecimento traz poder. Não é o poder aquele do faz tudo, o poder de derrama, do estraga tudo, não. Mas eu acho que o poder nesse sentido é o poder de você poder se colocar diante dessa maioria, sendo minoria. Então, eu procurei estudar muito. Eu fui aos Estados Unidos várias vezes, em 88, depois em 89, fiz outras coisas, depois foi em 93 também. Então, o que eu fiz para conseguir manter nessa maioria foi ter o conhecimento, até porque eu falei que eu estudei fundamentos de todos os instrumentos. E também a socialização com o pessoal. Eu sempre me dei muito bem com todos. Claro, fora do pódio é uma coisa, dentro do pódio é outra coisa. Né? As pessoas querem mostrar coisas para a pessoa que está no pódio. E aí é aquela hora que você tem que se colocar, honrar a tua história, como eu tenho uma grande amiga que diz, honra a tua história. Que lindo e ir em frente, tranquilamente. Que lindo isso. Vou anotar aqui, depois fazer uns quadrinhos assim, deixar pro pessoal. Muito legal. E aí, assim, Gília, a gente sabe um pouquinho da sua trajetória, né? Que sempre foi construída em volta da regência, da orquestra, né? Também como instrumentista, né? E como que você observa, assim, a gente chega no tema central, assim, da nossa entrevista, né? A importância da prática de orquestra para o desenvolvimento social. O que você pode falar pra gente aí com essa experiência de 41 anos? Débora, o que eu acho assim, que uma orquestra é um organismo social como qualquer outro, onde todos contribuem para um mesmo fim, que é, na verdade, a festa que nós vamos fazer. E como toda sociedade, como todo organismo social, ele deve ter princípios éticos, disciplina, concentração, responsabilidade social. Então, esse organismo, entre aspas, orquestra, ele precisa ser muito bem trabalhado, porque ele pode oportunizar o músico ali ele perder uma série de problemas emocionais, ansiedade, que é uma coisa bem presente nos músicos, né? E dentro desse organismo social, orquestra, você trabalha uma série de coisas quando está trabalhando o repertório. Na nossa orquestra aqui, eu tenho uma orquestra da CAP, a gente... Você já tocou conosco e foi maravilhoso. Né? Esse ano, possivelmente, vamos ter de novo. Né? E a atividade do músico dentro de uma orquestra, ela exige muita sincronia, precisão, respeito ao semelhante. E eu acho, então, que essa prática de orquestra, ela pode te dar uma flexibilidade muito grande como ser humano, como técnica. E temos, aqui na DACAP, nós já tivemos 3 ou 4 pessoas que passaram pela nossa prática de orquestra, que é o meu objetivo com essa orquestra, e já estão em outros lugares. Foram aceitos na escola da OSPA, já estão tocando fora em outras coisas profissionais. E a prática da orquestra te possibilita o maestro, no caso, o líder, te mostrar tudo que ele pode enfrentar lá fora, lá dentro. Temos uma orquestra profissional.
A minha é de amadores, tem profissionais também, tem pessoas aposentadas, mas sempre existe uma troca de ideias. Como você deve tratar o teu colega de distante, como você deve se reportar ao maestro. E o maestro também, no caso, o regente, ele também não deve se colocar como aquele que impõe tudo. Nós não impomos, nós convidamos ao conhecimento. Isso é o que mais faço questão assim, de colocar. A prática da orquestra é fundamental. Eu acho que todas as universidades que têm o curso de música deveriam ter, aqui na Federal tem, e deveria ser uma coisa realmente obrigatória. Porque prepara-se para tudo. A questão de arcadas, a questão de ritmo, de sentido de ritmo, de acompanhar aquele colega que não está tão bem, ajudar com elaborações melhores. Num intervalo sempre tem muito café na capa, que a da capa adora café. Então a gente acaba nem tendo intervalo, porque a gente começa a marcar as coisas e falando no café e marcando. Então, o que eu acho que a prática de orquestra é importante é porque a gente começa a disciplinar o ser humano que está lá conosco e a entender como é uma sociedade normal. Ali, se não tem ética, se não tem respeito, se não tem motivação, saber conter algumas perguntas e perguntar na hora certa, não adianta. Então, para mim, como sociedade, a prática de orquestra é muito importante como desenvolvimento social. Ali a gente pode pegar muitas necessidades do ser humano. É muito gostoso ter a confiança dos músicos. A gente pode trabalhar a parte emocional com os músicos. Então, essa sempre, não só, mas para os instrumentistas. Parou o vídeo? Não. Eu desativei uma coisa aqui, porque o pessoal, para ver se melhora, o pessoal está falando de eco. Talvez tenha melhorado. Não sei. Deixa eu ver aqui. Melhorou? Nós estamos com uma conexão. Aê, melhorou! Melhorou? Eu acho que Me ouve? Eu acho que esses tempos de quarentena, né, Gília? Muita gente usando a internet, aí acaba sobrecarregando um pouco. Eu acho que tem muita demanda, né? O fluxo. Pode ser. Bom, né? Tá me ouvindo legal? Tô te ouvindo. Acho que o pessoal também... Tá muito baixo o que eu tô falando? Não. Oi? Tá legal. Tá legal? Então tá. Então, assim, eu acho que uma coisa que é importante saber também é que o aprendizado musical, ele aumenta o tamanho e a conectividade de várias áreas do cérebro. E essa coisa genial com o cérebro, a gente trabalha dentro da prática de orquestra. Porque você começa a aprender coisas e coisas e coisas, o teu cérebro fica ligadão, fica super... eu quero mais. Então, eu sugiro a todo instrumentista que possa entrar numa prática de orquestra sem grandes ideias de eu quero ser o solista. Inclusive, na nossa orquestra, a gente faz um rodízio de solistas. Não para tocar assim, sempre para público, a gente se apresenta pouco. Mas todos os músicos que quiserem e que tiverem a aprovação do professor podem fazer um concerto com a gente no ensaio. Isso também prepara ele para ser um solista, porque ser solista não é fácil, a gente sabe muito bem. Então, tudo com muita parcimônia, tudo com muita educação, com muito foco. Eu acho que, em princípio, a maior importância seria
que eu destaco é essa aí. Sim. Eu vejo assim que eu comecei, né, na verdade, o meu estudo do instrumento no ensino coletivo. E era ensino coletivo de modo heterogêneo. Então era violino, viola, violoncelo, contrabaixo, tudo junto, todo mundo aprendendo junto. E ali foi bastante interessante, porque hoje eu observo, né, tudo que a gente aprendia na prática de orquestra refletia também no modo como você se comportava na sociedade. Né? Não era só relacionado com música, né? Uma questão do respeito, da hierarquia. Exato. Né? Isso tudo é muito importante. Exato. Por exemplo, Com certeza. eu comecei, quem estava à frente era o Enaldo Oliveira. E uma das coisas principais, assim, por exemplo, se você não é o Spala, você não vai falar com o regente. Se você está na quinta estante, você vai passando a sua dúvida até chegar no Spala. E o Spala leva a tua dúvida. Aí o pessoal pensa assim, nossa, que ditatorial. Não. Porque imagina uma orquestra com 30 pessoas. Se todos os 30 quiserem falar, fica uma bagunça, né? Então, é verdade. Do respeito e tudo, né? Isso é muito... É verdade. E às vezes o regente... não é só o regente, né? Ele é o regente, ele é o produtor, é o cara que faz as partituras, que imprime, que carrega estante, que às vezes dependendo, né? Então, tudo isso colabora, né? E tocar em orquestra é uma delícia. Claro que solista também é bom, mas tocar em orquestra é uma delícia. Eu particularmente, sempre amei tocar em orquestra e talvez... Não, talvez não, com certeza. Isso é uma dica que eu dou. Procura sempre ter a grade do teu maestro. Isso é importante. Ter a grade do que você está tocando. Porque aí você começa a ler a tua linha de instrumentista e sentir tudo o que o outro faz. Para mim, isso é uma delícia. A vida inteira que eu toquei cello ou contrabaixo, eu tinha a grade junto. Porque facilita, porque até quando tem contagens muito grandes, mas assim, é tipo ler um livro, sabe? Você se envolve com a história a partir de uma grade. Aí também vem a minha paixão por regência. É um livro, você vê vários personagens entrando, cada compasso de espera aí entra um outro personagem. Você pode fazer 1001 histórias sobre aquele, o fagote entrou ali. Nossa, que interessante. Então eu tenho realmente que deixar com que o fagote... é lindo, eu me empolgo muito com isso, mas o instrumentista, dá um conselho, pega a grade com o teu maestro, seja bem romântico, peça, seja bem tranquilo, olha, me empresta a grade para que eu melhore. Né? Então, eu acho que complementa um pouco o que você falou. E até essa tá bem... questão, né? Quando nós temos... Tá me ouvindo? Quando nós temos muitas pausas, às vezes você está tocando em orquestra e você tem muitas pausas. Aí acontece, às vezes, o pessoal fica conversando porque não tem que tocar, sabe? Fica vendo mensagem no telefone porque não é a minha parte. E aí tá perdendo a música que tá acontecendo à volta dele, né? A frase... Exatamente. Né? Mas isso isso é uma coisa que... É uma coisa que tem que se cuidar muito também. Enquanto o regente está falando uma coisa vamos dizer, para o segundo violino, todos têm que ouvir, porque aquilo pode servir para o outro naipe, e não importa, digamos que o contrabaixo tem 32 compassos para tocar, tá. Você tem que ouvir. Você tem que ouvir o que ele está falando, porque aí você complementa a tua linha musical. Então, falar em orquestra é muito complicado, tem que saber escutar. Isso aí faz parte do desenvolvimento social também. Quer dizer, como sociedade, saber ouvir, porque a gente sabe falar, mas não sabe ouvir. Então, ouvir música ou ouvir o teu semelhante é a coisa mais importante do mundo, eu acho. Tranquilo. Verdade. Ô, Gília, o som tá bom agora? Tá bom. Acho que o pessoal, pelo menos os comentários que eu vi aí, era do pessoal falando que tava legal. Até se você quiser aumentar um pouquinho o teu para ver, para você ouvir melhor. Você quer que eu aumente o volume? Você tá conseguindo ouvir bem?
Agora tô. Pronto. Daí, gente, se tiver eco, aí vocês falam, tá? Que a gente dá um jeito aqui. Bom, você falou um pouquinho, Gília, você mencionou um pouquinho a da Capo, né? Que é uma orquestra que, Uhum. nossa, assim, eu me sinto agraciada nessa vida de ter conhecido vocês, assim. O primeiro contato que eu tive com a da Capo o conhecimento que eu tive com a da Capo foi através da Nath, da Natália, né? No tempo que ela veio Uhum. lá atrás, eu perguntei pra ela, então, o que você faz? Ela falou assim, eu toco na da Capo, e ela sempre falava muito bem da assim, nossa, um dia eu vou conhecer. E aí eu passei 6 anos no Rio Grande do Sul, não tinha contato, né? Só quando eu vim pra cá, teve o contato. E aí, quando eu pude ir, assim, na primeira vez, eu falei assim, poxa vida, né? O mais importante, assim, que deveria ter em toda a orquestra, eles têm, que é a vontade, a gana por vamos fazer música junto, porque a gente gosta disso, né? Ninguém tá preocupado que hora Exatamente. termina, quanto é que eu tô ganhando, esse tipo de coisa, né? Então, assim, é É. muito gratificante. E a primeira vez, assim, que eu tive a oportunidade de fazer um solo com vocês, eu pensei assim, não, da próxima vez, se eu tiver a oportunidade de voltar para tocar com essa mulher, tem que ser de cor. Porque a Gi, ela é Gi, olhando pra gente. Né? Então ela tá olhando tudo que tá acontecendo na orquestra, ela tá vendo o som, tá moldando o som com as mãos, e eu tô ali olhando a partitura, perdendo toda essa mágica. Falei, não, ano que vem é de cor. E reger você é uma delícia também. E você também olha pra gente. Mas é uma. Eu não sei se você sabe disso, mas quando você tá nervoso ali pelo menos na frente, né? Tem aquele público, aquele salão maravilhoso que é o Salão Mourisco. E aí, quando bate o nervoso, Exatamente. é pra agir, assim. Você tem a certeza que tudo vai dar certo. Não é mágico. A gente É muito. procura ter uma regulação emocional possível, porque não é só você que eu tenho que olhar, eu olho para todos, né? Então, se eu passar nervoso, se eu passar ansiedade, vocês também vão ficar ansiosos. Então, eu agradeço até pelo feedback, eu acho legal, mas, assim, eu reitero que te reger foi uma grande, e é uma grande satisfação, porque você também, você toca com os olhos, né? E eu vejo que você olha para o público, e você olha para mim nos momentos principais, né? Que alguns momentos que a gente sabe que pode dar errado, então isso é importante na prática de orquestra, que você tenha esse contato visual com o teu músico ou com o teu solista. Mas agradeço. Eu tive uma oportunidade muito bonita em 88, eu acho. Eu regi o Paco de Lucia, na Califórnia, em San Diego. E foi muito interessante, porque eu estava estagiando lá, e quando me disseram que eu ia reger o Paco de Lucia, eu fiquei assim, não, não é possível isso. E foi, com o concerto de Arranjoé, que é uma coisa linda, e o contato visual que ele tinha era fantástico, fantástico. Ele fechava os olhos, daqui a pouco ele, pá, me olhava, tipo, agora eu tenho que te olhar. Depois nós conversamos sobre o assunto, e ele me disse quase a mesma coisa que você falou aí, que ele se sentiu muito à vontade. Eu acho ótimo, porque não é para me gabar, mas eu acho que se você não se diverte, se você não troca emoção e energia com o outro, você não faz nada. Você fica lá marcando o teu tempinho, que nem guarda de trânsito, que é uma coisa muito, muito necessária, um guarda de trânsito. E aí você faz a coisa muito técnica. Tem que ser fora da caixa hoje em dia, né? Soft skill. Tem que ser fazer coisas fora da caixa. Senão não adianta. É verdade, Julia. Mas você falou um pouquinho da Dacapo, eu queria que você contasse pra gente como que a Dacapo surgiu, né? Quem são os integrantes maravilhosos e os A objetivos da Capo, sociais. a da Capo surgiu em 2000. Depois parou um pouquinho e aí começou para valer em 2005. Eu tinha, eu tinha um propósito de fazer uma orquestra de terceira idade. Depois eu fiquei pensando, essa coisa de terceira idade não é assim.
nós temos que fazer uma orquestra inclusiva. O meu propósito era fazer uma orquestra inclusiva, em que você podia abrigar aposentados que pararam de tocar em orquestra, tivemos 2 exemplos na Da Capo, 30 anos na OSPA e depois foram tocar conosco. Chamei e avisei que eu abriria essa orquestra para pessoas que nunca tocaram em orquestra e gostariam de saber como é a prática de orquestra. Pessoas que estavam muito novas no violino, no cello, contrabaixo, no instrumento. Poderiam entrar também, e podem, até aproveito para dizer que podem, nem que fosse para fazer 2, 3 notas que fossem possíveis para essa pessoa. Enfim, ali nós temos na Da Capo, você viu, uma faixa etária completamente diversa. A gente tem, assim, uma menina de 14 anos que senta ao lado de uma senhora que foi fundadora da OSPA, de 92. Isso, para mim, eu que arranjei, mas eu fico numa emoção de falar isso, porque assim, ó, a de 14 conversa muito com a de 92. A de 92 conversa muito com a de 14. São gerações absolutamente distantes. Então, assim, a de 14 pensa, puxa, eu vou tocar sempre até essa idade. E a pessoa de 92 fica motivada pensando, puxa, eu estou ao lado de uma jovem, eu já fui assim. Então, as duas pessoas, não é competição, elas ficam se juntando em pensamento e em falas também, e uma pensa no outro como exemplo. Tem isso em vários naipes. No naipe do segundo tem também. Na viola nós temos um senhor que parou 40, é advogado, é desembargador, mas ele parou 40 anos, 40 de estudar violino. E aí, quando soube dessa orquestra, entrou. E aí, como não... Raquel, não vai embora não, ela já quer ir para você, entendeu? Quando esse senhor ele resolveu entrar na orquestra, a nossa orquestra não tinha uma viola, porque a gente tem uma falta de viola muito grande. O que ele fez? Olha que lindo. Ele resolveu estudar viola para poder tocar na orquestra, porque não tinha ninguém. Hoje nós temos 4 violas. Então, assim, isso é muito lindo, sabe? Então, a Da Capo é inclusiva nesse ponto, mas a gente faz um trabalho absolutamente igual a qualquer orquestra que eu tenha regido, profissional, de amador e tal. Nós temos um pouco de aquecimento, a gente só pega o período barroco por enquanto, algumas coisas mais recentes, mas temos muita alegria e muita satisfação de ver a troca das pessoas. Virou todo mundo amigo, todo mundo se gosta, um provoca o outro para estudar e aquela coisa. Claro que deveriam estudar mais, isso eu falo ao vivo. Mas eu tenho um amor pela Da Capo muito grande. Muito, muito, muito. E quantos são, Dília? Quantos são? Nós estávamos, agora fechamos o ano passado, acho que com 16 ou 17. E nós temos também contínuo, que é o Alexandre Constantino, que também entrou por livre e espontânea vontade. Nós estamos com 2 cellos, inclusive um deles é o Marco, o esposo da Natália, que você mencionou aí. O Marco é praticamente assim, ele que faz todos os arranjos que são necessários, ele providencia partituras e é assim, eu sempre digo que ele é meu diretor artístico, né? E não estou citando só ele, eu citaria todos, se fosse possível, mas acho que todo mundo faz alguma coisa. Tem um tesoureiro, porque a gente não tem patrocínio nenhum, ninguém ganha nada. A gente contribui uma coisinha assim, cada um, para pagar o aluguel da sala. A gente, ainda isso, ninguém ganha, mas paga atualmente R$10, né? Não é nada. Se você for dividir por 4, é uma aula que você tem por nada, né?
Então, no final do mês, tem um outro músico muito querido nosso, o Enio, né? Você lembra dele? Que recolhe o dinheiro, vai na secretaria da igreja, onde a gente faz, paga. Então, é lindo. Não deixa de ser um desenvolvimento social, né? Faz parte do organismo social. Coisa linda, Gília. E a da Capo, ela tem uma rotina de apresentações, né? Como que é essa preparação? Vocês passam um tempo estudando? A gente escolhe um repertório, eu pergunto, mostro para eles, digo, ó, que tal, vamos encarar esse repertório, é um pouco mais difícil, vamos tentar, todo mundo apoia, gosta, tal. E aí a gente vai preparando. Quando dá para a gente apresentar, a gente apresenta. Ultimamente, nos 2 últimos anos, nós começamos a chamar solistas de fora. Foi você, foi o Romero, que é um clarinetista assim, fantástico, foi tocar conosco esse ano. Teu esposo, né? Mas assim, foi muito bom a experiência de reger outras pessoas que não da Capo. Porque a gente já tinha, o Marco já toca bastante concertos conosco, tem um outro rapaz que também faz solo, mas chamar alguém que não é da nossa da Capo faz muito bem, é motivador para todo mundo. E outras pessoas que eu estou pensando de esse ano convidar também. Vocês já estão convidados, a gente já vai ter vocês aqui perto. Tem mais uma pessoa que eu quero convidar como violinista aqui para tocar conosco. E é isso, a gente faz quando acha que já pode. E a gente não busca a perfeição. Não existe a orquestra perfeita, não existe. Existe uma boa orquestra, não é o nosso caso é uma orquestra de preparação, sabe de todas as falhas, necessidades que tem. Eu não me importo, porque cada vez que a gente toca em público, melhora mais. Então, o Alexandre Constantino também foi nosso solista do concerto de bar, 1055, foi muito bom. Enfim, é assim, a gente vai com muita disciplina, mas com amor assim imenso, imenso. Eu estou vendo aqui que o pessoal, os alunos de extensão aqui estão super animados, já estão combinando aqui para ir para Porto Alegre tocar na da Capo. Venham. Tem que ter uma da Capo em todo lugar. O espírito da Capo. Que maravilhoso que seria se a gente pudesse receber a da Capo aqui, fazer uma semana, uma coisa assim, com a Gília, né, gente? Nossa, maravilha. Estamos absolutamente dispostos. Já pensou depois um dia faz da Capo em todos os estados, junta todas as da Capos. É muito legal. E da Capo... E Débora, só para complementar sobre da Capo, eu coloquei esse nome, coloquei na votação também, eu faço isso, porque como a minha ideia é que todo mundo comece um dia, ou recomece, eu falei, nosso nome tem que ser da Capo, né? Porque da Capo, todo mundo sabe, ou quem não sabe, é do zero, do início, da Capo, vai ao início. Então, para mim, é isso que define a nossa orquestra. Nós estamos sempre iniciando. Pode ser profissional que tocou 30 anos, ele vai estar iniciando todo o processo de volta. É isso aí. E, além de tudo, tem uma pessoa que comentou aqui, acho que é Daisy o nome dela, né? Que ela falou que, além de tudo isso, né? Tipo, as pessoas ainda têm a oportunidade de conviver com uma pessoa que estuda neurociência. Então, assim, saber cobrar de maneira saudável, né? Porque para quem já fez algum ensaio com a Gília, sabe que ela é uma pessoa exigente, sim, mas ela sempre com amor, sempre com motivação. Então, você nunca sai do ensaio desanimado. Você sempre sai com aquela gana, não, vou melhorar porque vai ficar melhor, né? Sempre com muita alegria, né? Então, vem pra cá. Eu procuro. Vem pra cá um pouquinho com a gente. Acho que vou? Assim, só por uns meses. Eu vou, adoro o Nordeste.
Bom, Gília, se você pudesse dizer pra gente, assim, qual que é uma dica infalível de estudo para você? Uma coisa que você sempre fez nos seus estudos, que sempre promoveu frutos positivos, para você deixar pra gente. Olha, Débora, em primeiro lugar, eu acho que o estudo nunca deve ser encarado como um sacrifício. Ele, ele deve ser um complemento da tua meta de ser um bom instrumentista. Se você encarar como um sacrifício, como uma coisa chata, você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar andando numa esteira de academia, que é muito bom para a saúde, mas não te leva a lugar nenhum. Como uma escada rolante que te leva de um lugar ao outro. E eu acho que primeiro, assim, quando você vai estudar em casa, você precisa estar num ambiente saudável. Eu vou te dizer como é que eu estudava sempre, eu acho que vale para todo mundo. Entra no lugar que você vai estudar, olha um pouquinho, isso não demora tanto, olha onde você está, vê os objetos que te cercam, limpa teu violino, teu cello, teu contrabaixo, enfim, limpa o teu instrumento. Nós estamos falando aqui de instrumentos de cordas, né? Mas serve para todos. Limpa teu instrumento, respira fundo algumas vezes. Abraça teu instrumento, não tem problema, isso aí ele é teu, é ali que você vai falar com o teu arco, com a tua digitação, o que você quer interpretar. Aí eu acho que as pessoas devem começar pelo menos uns 10 minutos de corda solta, só corda solta, para o teu corpo começar a se acostumar com a sonoridade, você pegar o arco e ver onde é que eu estou com a sonoridade melhor. É aqui, nossa, consegui uma sonoridade linda com essa pressãozinha no primeiro dedo, né? Então, você tem que ficar íntimo daquele horário, íntimo daquele momento. Naquele momento que você fica tranquilo, isso também te tira um pouco da tua raiva, se você tiver com raiva, eu tenho que estudar. Não é assim. E aí você começa a escolher o que você vai estudar. Se você vai escolher algumas passagens que você tá com dificuldade, escalas também, adoro escala, então fazer algumas escalas, até as escalas que são relativas à peça que você está estudando, né? É muito interessante. E você vai repetindo algumas coisas, as passagens, porque assim, ó, a música, dá licença, um pouquinho d'água. A música, ela está na mesma área cerebral da linguagem. Isso é muito legal. Ela está no córtex pré-frontal, e eu não vou entrar nesse assunto, porque é outro que eu me apaixono. Mas assim, o que eu digo... Você sobre neurociência, viu? Depois a gente negocia. Mas olha só, a música ela está na mesma área da linguagem. Então eu fico pensando o seguinte, quando a gente fala, a gente não fica conversando, pensando, falar é F-A-L-A-R, conversando é C-O-N-R-A. Você não faz isso. Então o que você tem que fazer com a música? Fazer com que ela também seja íntima do teu cérebro. Porque o cérebro, ele detesta a desorganização, mas ele também resiste a mudanças. E quando ele resiste a mudanças, é que você tem que entrar ali, repetindo as coisas. Não é repetir até a exaustão, não. Mas repetir um pouquinho, até que você vai pegar aquilo e saber, puxa, quando eu estiver tocando toda aquela peça, vou passar por isso e eu sei. Eu não tenho que dizer, eu toquei Lá, Dó, Ré, Fá. Pensando em Lá, Dó, Ré, Fá. Você tem que estar pensando que você já estudou, que você já ensinou para o cérebro, porque nós somos o nosso cérebro, nada mais. Então, assim, ele é muito benéfico. E eu acho que também, uma coisa que eu faço na DaCapo, às vezes, peço que todos levantem e se espreguicem. E eu acho que o estudo em casa também deve ter uns espreguiçamentos, mesmo que você não esteja com vontade de espreguiçar. Mas no momento que você espreguiça,
você acorda o cérebro. Ele relaxa, ele tira a tua atenção, ele ativa a circulação sanguínea, e o espreguiçar, então, é uma coisa bem infalível também. Então, a gente tem que liberar um pouco essas substâncias da gente para que o estudo fique gostoso e se manter meio que motivado na condição de estudante naquele momento de violino. Acho que violino não, todos os instrumentos de corda. E quando for um cantor, isso aí eu não vou entrar, porque como eu dou aula de canto, eu acho que estudar canto também deve fazer esse tipo de coisa. Primeiro, ficar íntimo do lugar que você está. No boca usa, você também é o jeito que você... Que momento que eu pego uma nota, que eu falo aquela nota, que eu canto aquela nota melhor. Então, eu acho que é uma dica que eu posso dar, observar muito a trajetória do arco, porque ver se você está realmente paralela, né, ao cavalete, se você está andando, está lutando esgrima com um invisível. E tem isso, né? A gente fica brigando ali com o bichinho. E nunca estudar, digamos, 1 hora sem parar um pouquinho. Não faz isso com o teu cérebro, deixa ele vai te agradecer. Você tem que parar um pouquinho. Pode estudar 8, 10, 12 horas, como eu sou de uma geração desse tipo, mas hoje em dia também já se pede que se a pessoa precisa, ou tem muito cansaço, que ela diminua um pouquinho, estude com mais foco e menos tempo. Isso é que tem que pensar. Sem foco, você também não vai a lugar nenhum. Eu acho que... Maravilha, Gília. Gratidão. Já vou incorporar aqui algumas coisas, principalmente me espreguiçar. Eu sou do tipo de pessoa que, se eu pudesse entrar numa máquina que fizesse os exercícios físicos por mim, eu faria, entendeu? A gente vai cuidar dessa parte também, né? Uma coisa que eu gosto bastante, você falou assim, de estudar com foco, né? Antes de pegar um instrumento, eu gosto de fazer um esquema. Pego uma folha que eu vou estudar, quanto tempo eu vou gastar em cada coisa, com qual objetivo, coloco um timer, para não ter que ficar olhando no relógio toda hora, né? E aí, excelente. Funciona. Às vezes o tempo passa muito rápido, às vezes sobra tempo, né? Então tudo isso serve. Exato. De dosando, né? Mas muito bom. Gratidão pelas instruções aí. Outra coisa com relação ao estudo. O que você indicaria? A gente está num período de isolamento, né? Então, o pessoal às vezes fala assim, agora que eu vou estudar, tenho muito tempo. Mas às vezes a gente acaba observando que algumas pessoas ficam um pouco desmotivadas, né? Tanto nesse período de quarentena quanto fora dele, né? Então, o que seria legal, assim, já que você também lida com essa área da neurociência, para a gente estar mantendo a motivação no estudo? Olha, realmente nesse nosso momento agora de quarentena, as coisas ficaram mais ampliadas, né? Tudo é mais difícil, até a sobra de tempo ficou complicada, porque a gente, que bom, agora eu vou poder estudar bastante. Não funciona assim, né? Mas uma coisa que a gente tem que pensar é o comprometimento com o teu próprio estudo. O que vai acontecer depois? Quando você voltar, sair da quarentena, você vai ter que continuar a tua vida normal, né? Então, você tem que ter um comprometimento com você mesmo, com o teu professor ou com o grupo que você participa, principalmente. A gente está falando em música aqui, em neurociência, existe, dentro da neurociência, existe o quarteto da felicidade. Esse já que é quarteto, a gente fala em música de câmara. Mas esse nome não sou eu que dou, tá? Em todos os lugares, quarteto da felicidade. Que são neurohormônios que nós liberamos, que precisamos dele. E aí eu só fiz eu fiz uma complementação, porque assim, como a gente... Ode, por exemplo, Ode é um poema lírico, né? Uma coisa que se canta, uma coisa de alegria. E odes, então eu coloquei 4 neurohormônios que eu
coloco como muito importante para a gente se sentir motivado. A ocitocina é um neurohormônio, não vou repetir tantas vezes neurohormônio, que te gera confiança, que te gera mais calor dentro de ti no sentido humano e que te promove um bom relacionamento, um melhor relacionamento, saudável, digamos assim. Mas principalmente ele cria em você o sentimento de confiança. Ódios, o D seria a dopamina, e a dopamina é fantástica, que ela nos direciona a cumprir as metas. Ele nos direciona ao desejo, e aí, no caso, o desejo se transforma em desejo de estudar, de tocar. Seria OD, de dopamina. A endorfina, que é o E, que é fantástica, é um neurohormônio também, e é interessante, porque a endorfina é um analgésico natural. Ele nos protege da dor, mas ele também, assim como ele protege a dor, ele alivia nossas tensões interiores. Então, quando você está tocando, você está estudando, você está produzindo isso também. Você produz a ocitocina, a dopamina e a endorfina. E o S, dá licença, tomar uma aguinha. À vontade. E o S fica por conta da serotonina, que nos leva que regula nosso humor, que regula até o sono e a capacidade de atenção. Então, esses 4 neurohormônios, eles são hiper importantes. Então, quando você me pergunta a minha orientação para manter motivado, é isso que você falou, né? Uhum. Se você lembrar que é um privilégio você está estudando, que você é um privilégio que você pode trabalhar essas quatro substâncias químicas de graça, você pode liberar isso enquanto você está estudando, vai ser benéfico. Então, lembrar, eu acho que é muito importante que você lembre também do privilégio que você tem de poder estudar um instrumento, do privilégio que você pode de interpretar um grande compositor, que é a missão da gente como instrumentista ou como regente, cantor, enfim, é interpretar grandes músicos. Olha o privilégio que a gente tem, um privilégio maravilhoso a gente poder estudar um instrumento. Quantas pessoas, eu tive uma aluna de canto que me procurou aos 80 anos, que me disse, eu nunca pude realizar esse desejo, eu tenho que aprender. Olha, isso é lindo. Então, se você é jovem agora, puxa, pensa bem, é um privilégio. Você não espera 40 anos para estudar, não espera, depois que eu crescer mais um pouquinho eu começo. Não, vai no teu tempo, vai em frente. E a motivação agora, nesse problema da quarentena, é muito complicado, mas pensa que você está em casa, pensa que você não adquiriu o Covid, sabe? Pensa em tudo isso, reflete sobre a condição do ser humano, porque isso motiva. Você pode pensar, agora eu vou estudar muito, vou estudar bem, para que depois que eu sair daqui eu possa tocar para alguém. Quantas vezes tem gente que toca em hospitais, essas coisas todas, né? Então, motivação para estudo, eu acho que vale isso, mas antes de qualquer coisa, comprometimento com você mesmo. O teu melhor amigo é você. Assim como o teu inimigo também é você. Então, fica de bem com o teu amigo e procura te motivar ativos. Faz uma conversa. Ou pessoa. O que houve contigo? O que você tem? Não estou motivado. Não. Vai, tenha isso aí. E não fale assim, hoje eu mereço não estudar. Não, nunca fale isso. Hoje eu estudei tanto ontem que eu mereço não estudar. Nunca. Você merece estudar sempre. Se você estudou muito ontem, hoje você merece tocar um pouco sem pensar em estudo. Não diz não merece. Isso é para todas as áreas. Até, inclusive, para quem faz dieta.
Ah, ontem eu fiz uma dieta maravilhosa, hoje eu mereço comer uma barra de chocolate. Não, Nananina, não, não é assim. Não, hoje eu mereço, não. Hoje eu mereço viver, hoje eu mereço me alimentar saudavelmente e hoje eu mereço tocar, reger também, porque a gente está falando em tudo, orquestra, regência, tudo. Então, eu acho que é uma dica que eu tenho, assim, é o que eu tenho feito. Eu tenho inclusive horários bem fixos para estudar. Eu tenho horário para estudar neurociência, para estudar psicologia positiva, terapia cognitiva comportamental e tem horário da DACAPO. Então, eu tenho ali as minhas partituras, eu trabalho tudo aquilo, mas sempre bem esquematizado, porque é o meu jeito e eu acho que funciona muito bem. Eu aconselho Isso quem também tem conseguir fazer uma coisa assim. Isso também, eu lembrei uma coisa que você falou antes, né? Que o cérebro ele é resistente a mudanças, né? Mas é importante você insistir um pouquinho, até nessa criação da rotina, né? Porque você já acorda no outro dia Sim, já com aquela necessidade, né? De sim, sim. É muito importante live você insistir com fazer um carinho. comentário live gilial. Oi? Live gilial. Em vez de genial, é gilial. Adorei. Live genial. Não, eu acho que tem que insistir sim, Débora, porque o cérebro, ele é muito lindo, sabe? Mas ele tem umas coisas ali muito loucas. E ele resiste mesmo. Ele resiste demais. Então, se você não confronta ele, você não consegue resultados. E nada. Isso vale para tudo, 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 tudo. Não é só música, só arte, só nada. Não, não. O cérebro resiste a tudo, sempre. Mas ele é bom, ele é legal. É legal, será? Bom, concordo aí com Jaqueline, que é emocionante, né? Somos privilegiados realmente por ouvir a sua fala, ouvir as suas reflexões, né? Estou Legal. segurando aqui também. Bom, Gília, queria abrir para as perguntas do pessoal. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui na caixinha. Ah, acho que o comentário da Jaqueline, ela falou para falar da experiência que eu tive tocando com quadra cabo, mas a gente já falou. E aí, pessoal, alguém tem alguma pergunta para nossa querida Gília? Além de posso tocar na sua orquestra, tá? Alagoanos. Gente, tô voltando aqui. O Instagram ele derrubou um pouquinho a nossa live, né? Por conta do tempo. O Instagram, ele derrubou a nossa live. Tô reconectando aqui. Mandei uma mensaginha pra Lilia. Esperar ela voltar. Tá bom, né, gente? Esse papo, né? Vamos ver. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, já pode ir colocando aí. Pra quando a Gília chegar, a gente já responde. Que bom que vocês gostaram. Sabia, gente, não tem como não gostar dessa pessoa. Foi mesmo, né? Passou rapidinho. 8h16 já. Oi, Joyce! Perguntas, perguntas, perguntas.
Alguém perguntou, acho que foi o Lohri que perguntou se a live ia ficar salva. É pra ficar. Depois eu coloco lá no canal do YouTube também, pra gente poder assistir e reassistir. Quando vai fazer uma orquestra daqui em Alagoas? Essa pergunta é pra mim ou pra Gília? Agenda para disciplinar o estudo. Depois nós conversamos, Raquel. Oi, Oi, tá me ouvindo? tá me vendo e ouvindo? Sim, o Instagram ele derrubou a nossa live por conta da hora, né? Aí. Acho que eu me passei muito. Não, Eu começo, não paro. Sim, tava todo mundo falando que a hora passou muito rápido, que é muito bom te ouvir, né? Aí a gente tem algumas perguntas, Lia. Não sei como que tá o seu tempo. Se você pode ficar. Dá tempo, vamos lá. Bom, Como você quiser. a Marlene, ela pediu para você falar um pouquinho sobre uma agenda para disciplinar o estudo. Acho que para disciplinar a rotina de estudo. Uma agenda para a rotina. Isso. Isso. Olha, eu acho que a agenda é seguir aqueles passos que eu falei, né? Ter primeiro a intimidade com o local, com o instrumento, aquela coisa toda, escala, corda solta, tal, e focar nas passagens necessárias, lembrar exatamente o que foi dito pelo teu professor ou regente e sempre fazer todos os dias, habituar o cérebro a tocar sempre um pouco de violino, de instrumento lá. Eu acho que, eu não sei se é exatamente isso que ela pergunta, mas a agenda para mim é marcar, né? Então, seria marcar o que você quer estudar, o que você quer focar mais. Seria isso? Acho que é isso Não sei. que ela perguntou. Marcelo pediu para você falar como que o nosso cérebro aprende. Ele é muito lindo, é muito louco. Olha, ele aprende a partir de todas as sinapses que nós temos, ou seja, no momento que o neurônio entra, um neurônio específico entra em contato com outro neurônio, ele começa a passar informações. Cada informação vai para um local do nosso cérebro. Isso é fantástico. Ele não fica só armazenado num local. Tem o córtex pré-frontal, tem vários outros, tem o sistema límbico, que ele regula as emoções. Cada coisa que a gente aprende, ou cada coisa que a gente quer aprender, vai para uma região do cérebro. E, neste momento, que a conectividade acontece e as sinapses, que a gente diz que são pequenas explosõezinhas, as sinapses se alertam. Então, isso parece um pouco ficção, mas quando a gente começa a trabalhar, é claro, eu não posso abrir assim agora aqui num instante, né? Mas o cérebro, ele aprende até com facilidade, mas ele aprende com a repetição, ele aprende pelo hábito, é preciso criar hábito para aprender, por isso, assim, eu vou voltar ao distanciamento social, a gente sempre
tem que pensar o seguinte, se você trabalha fora e tem um horário sempre a cumprir, se você fizer a mesma coisa em casa, por exemplo, levanta, fica a partir de cada um, se arruma e vai para o lugar que você trabalha. É isso que nós fazemos todo dia. Agora, no distanciamento social, se o cérebro já ficou meio assim, poxa, cadê? Eu fiz tanta coisa para que ela conseguisse ter vontade de trabalhar, de ir para um consultório ou para um conservatório. Eu fiz tanto para que eu aprendesse isso e agora ela pega e levanta, vai estudar não sei que horas, aquela coisa toda. Então é o seguinte, o que é legal para você que trabalha fora, que tem motivações fora? Faz o mesmo ritual que você faz durante a não quarentena. Mesma coisa. Ontem ainda estava falando com uma amiga, dizendo para ela isso. Não, ela está muito desmotivada, absolutamente desmotivada, e eu disse, faz o seguinte, toma um banho, toma teu café, te arruma, pega o computador e vai fazer o home office. E de certa forma, isso eu voltei porque ele perguntou como se aprende, né? Por causa exatamente disso. O hábito, tem aquilo, né? Hábito faz o monge, né? Mas o monge é que faz o hábito. Então você tem que fazer o hábito, agora com outra perspectiva, você tem que deixar com que o teu cérebro haja como você ensinou. Então ele aprende a partir do teu hábito. A minha resposta mais sucinta é essa. Como que o cérebro aprende? Com o teu hábito. E como é que você cria esse hábito? Repetindo este hábito. E também lembrando daquelas 4 palavrinhas, aquelas letrinhas, ódios, né? Ocitocina, endorfina, dopamina e serotonina. Adorei. A gente pode... Tudo aqui. Eu gosto muito, como eu falei no início, quando você perguntou quem é a Gília, e eu disse que gosto de gente, podem me escrever também, tem o giliagerling.oficial, ali pode entrar no direct para a gente conversar, adoro conversar sobre tudo, principalmente sobre cérebro. Aí, pessoal, bom, ele está perguntando se existe algum exercício para acelerar o aprendizado. Olha, acelerar o aprendizado. Em princípio, você não precisa acelerar o aprendizado, porque o aprendizado vai vir com você, vai vir com como você faz isso aí. Acelerar o aprendizado, às vezes, não é tão benéfico quanto se imagina. Volto ao hábito, porque a aceleração, ela vai contra o organismo cerebral, o sistema nervoso, no caso. Por exemplo, até os 10 anos, o cérebro ainda está se formando, está se organizando. Sim. Até os 10 anos ainda tem coisas que não estão certas, tal. Depois disso, ele começa a se desenvolver como adulto. Então, se você acelera o aprendizado, não que você tenha 10 anos ou tal, mas se o teu sistema nervoso, o teu sistema cerebral, ele é de uma outra forma, não procura acelerar o aprendizado, porque isso faz mal para o cérebro. E aí você não consegue. O que você pode fazer é ter mais disponibilidade interior, pegar um pouco mais de sol na vitamina D, mas acelerar o aprendizado eu não acho que seria legal. A gente pode até conversar mais sobre isso um dia, mas acelerar não é legal. Sim, tudo tem um tempo saudável para o cérebro também absorver as coisas, né? Se a gente exatamente pressionando, o tempo também, né? Tem gente pode acelerar, mas assim não tem por que acelerar. Isso aí também depende muito da pessoa. Como eu estou me repetindo um pouco, mas é isso.
Pode me escrever sobre isso, vou gostar muito de conversar com essa pessoa. Já quero, viu, Gília? Vamos agendar. Fantástico. Pessoal, mais alguma pergunta? Tomar água é muito bom. Tomar água é fundamental também. Eu percebo muito que você fala dessa questão do aprendizado, a gente sempre percebe, né? Aquela coisa, cuidar da sua saúde, cuidar do funcionamento da máquina para a gente poder desempenhar os papéis, né? As funções, assim, isso é muito, muito importante. Exatamente. É porque você estando bem na tua máquina, né? Interior, você fica bem para tudo. Agora, se alguém vai me perguntar, mas se eu tiver com um doente, se eu tiver com isso, com aquilo. Claro, nem sempre as pessoas que estão doentes podem pegar um instrumento para estudar. Então, pega a partitura e lê. Fica lendo a partitura. Aí eu muito. Agora, doente e doença é diferente, né? Tem pessoas que têm uma doença específica, mas também não é nenhum problema para deixar de fazer um instrumento. Eu tenho um aluno que eu dou aula para ele faz muito tempo. Infelizmente, e ele era um aluno fantástico de canto, cantava e tal. Infelizmente, ele teve um AVC, um derrame, né? Como se fala. E ele perdeu a fala, e era uma pessoa extremamente eloquente, professor e tal. Perdeu a fala. Agora, eu continuo trabalhando com ele. Ele não fala, ele só emite sons, né? Ele tem consciência. Mas o mais lindo é que a música, a melodia, ele não esqueceu. Ele cantarola com palavras, assim, mas ele não esquece, porque, assim, isso é uma coisa que é um privilégio. A música nunca sai da nossa cabeça. Nós podemos ter qualquer tipo de doença, por isso que eu digo doente e doença são coisas diferentes, mas a música, ela não sai. Ela fica numa região super nobre que a memória da melodia, ela permanece sempre. Então, isso aí Eu sumi? Não, tô te vendo. Não? Eu sumi para mim, então. A memória musical, ela é linda. Então, assim, não deixa de estudar, não deixa de se motivar, não deixa de seguir o que você quer e se pergunte sempre o que eu quero. Não vai nessa assim, me mandaram. Não, eu quero ser músico e também procura saber bem como é a carreira de um músico. Que não é fácil. Não é nada fácil. É verdade. Mas é tão bonita, é tão bonita, é tão útil. Tão gratificante, né? Também acho que gratificante demais, demais. É um tipo de colorido para a vida, né? Eu penso assim. Exatamente. E até você Exatamente. Essa questão de doença e doente e tudo, né? Eu fico vendo assim, hoje, por conta do meu problema particular, assim, acho que se Deus não tivesse colocado a música na minha vida, acho que eu já tinha pirado, né? Porque realmente, assim, exatamente, para outro lugar, assim, né? Exato. É um privilégio mesmo. Estudar música é um privilégio. Eu acho que todo conhecimento, a gente pode também resumir assim, todo conhecimento, toda busca pelo conhecimento é um privilégio. Para a gente não ficar só naquela, então é só músico, né? Que vai ter motivação. Não, eu acho que toda busca pelo conhecimento é um privilégio nosso. Porque o conhecimento amplia a tua vida, amplia, inclusive, o que eu disse, as conectividades cerebrais, então, as conexões, cerebrais. Então, é um privilégio você ter alguma coisa para conhecer. Se você está estudando outra coisa, está estudando direito, sociologia, não importa. Isso é um privilégio, é uma coisa que você tem. Então, não desanima, mas procura sempre saber como é a carreira. Nada é glamour, principalmente músico. O
glamour fica por conta das nossas ficções adolescentes, né? Que ótimo. Mas vale a pena. Amo te ouvir falar, viu? Bom, então, pessoal, queria agradecer mais uma vez a participação da Gília aqui na nossa live, né? Que Deus te abençoe todos os dias, todos os momentos, né? Que você continue Obrigada. fazendo essa coisa maravilhosa que você faz na Da Capo e atingindo tantas pessoas à sua volta, né? O pessoal aqui já estava me cobrando quando é que eu ia fazer uma Da Capo em Maceió. Já pensou? Vai lá. Né? Por que Faz não, né? em casa, faz... Claro. E a extensão, nós estamos falando pela Federal da Extensão, a extensão é tudo aquilo que a gente tem que ultrapassar os muros da universidade, né? Eu fui pró-reitora adjunta de extensão por 5 anos na PUC. Que lindo. Então, a extensão, para mim, é uma coisa muito linda. É para transpor para a sociedade que não está dentro daquele muro. Então, faz na extensão ou faz em casa, né? Eu acho muito lindo. Eu, assim, eu amo a docência, né? Mas eu te confesso que a extensão tem um lugar especial no meu coração, assim, né? Porque, Exatamente. assim, dá um outro sentido, né? Você alcançar outras pessoas, assim, que às vezes tá lá pensando, nossa, mas eu tenho 40 anos, vou começar a estudar violino. Vai! Tem um violino? Tem vontade? Então vem, né? O resto a gente arruma. Exato. Maravilhoso. Bom, isso é muito típico da tua personalidade, né? Você é muito agregadora, além de ser uma excelente violinista, né? Eu sei que teu doutorado foi maravilhoso. Você é uma pessoa que agrega, você é extremamente carismática, então isso aí você pode fazer 20 mil da Capos aí, vai ter público. Veremos. Acho que até eu volto para o cello para tocar. Opa! Bom, então para encerrar aqui, eu gostaria de fazer o nosso bate-volta, tá? Porque eu sou da época da Xuxa. Oba! Eu adorei incluir isso nas lives. Então, regente preferido. Presente? Regente preferido. Regente. Presente preferido. Ah, regente preferido. Ah, é o meu amigo Bernstein, Leonardo Bernstein. E o daqui do Brasil, Roberto Ricardo Duarte. Que legal. Instrumento do seu coração. Piano. Ih, gente, tá vendo? É piano e cello. Pronto. Mas o piano é a minha força. É uma grande paixão. Que lindo. Qual é a sua música preferida? Qualquer coisa de Johann Sebastian Bach. Tá? Qualquer coisa de Sebastian Bach, para mim, é a preferência. Se for um outro, qualquer coisa de Brahms, também. E dos Beatles. Eu sempre digo que são 3 Bs. É o Bach, Brahms e Beatles. Arrasou. Gília, defina Deus para você. Deus é o universo. É o universo, tudo, é tudo. É um canto em uníssono. Só isso. Que lindo. Não tenho como falar mais. Maravilha. E última, o que não pode faltar na quarentena? Vontade de sair da quarentena e muita oração. Maravilha. E usar máscara quando sair. Mas assim, para resumir mesmo, o que não deve faltar na quarentena, senso de humor e amor e tranquilidade, principalmente. Maravilha. Nós temos que sair disso, de alguma forma, né? A nossa energia, quanto mais energia boa a gente tiver, vai chegar nos que estão doentes, os que não podem ficar doentes, final. O que não pode faltar é bom senso, coerência, é muita coisa que não pode faltar. Bom, Gília, agradeço mais uma vez
pela sua disposição. Aí fica o desejo de fazer outra live sobre neurociência, pedido do pessoal, mas já ia pedir mesmo, assim, para a gente agendar. Eu agradeço. Conforme Eu agradeço, já te falei no início, mas renovo o agradecimento. É muito gostoso falar com você, a gente fica muito leve, livre e solta. E agradeço a oportunidade pela extensão da Federal de Alagoas. E espero que logo a gente possa voltar a tocar e que você venha, e o Romero também. Faríamos um belo espetáculo. Vamos sim. Vai avisando os seus filhotes que a titia vai apertar. Eu sou gateira. Para quem não sabe, eu sou gateira. Tenho gatos. Casualmente, um se chama Sebastian, só não é Bar, mas é Sebastian, e o outro é o Petrus. E todos eles têm uma música que eu componho, umas músicas, umas marchas para cada um. Que lindo! Mas muito obrigada, Débora, de verdade. Obrigada por tudo, pelo privilégio que eu tive de conversar com você. Imagina, gratidão. E quem assistiu também. Essa live vai ficar disponível, tá? Então, o pessoal pode assistir novamente depois. Tá certo? Tá, ok. Gratidão, fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.